O poder dos grandes aquarelistas está na maneira como eles criam suas pinturas, e nessa aula eu irei te mostrar como pintar aquarela com intenção, podendo transformar completamente suas pinturas em aquarelas de maneira prática, aplicando as dicas até mesmo em materiais para iniciantes. Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma aula pintando com aquarela. Se você não me conhece, meu nome é Jéssica Gonçalves e aqui você irá entender o poder de fazer uma pintura em aquarela pensando em cada etapa do processo. Iremos fazer uma pintura simples e poderá compreender que a mesma abordagem pode ser aplicada em outros temas, inclusive pintura de retrato em aquarela. Será uma aula totalmente prática com pequenos exercícios e uma pintura demonstrativa. Mas se você realmente quer se tornar um super aquarelista, fique até o final da aula que eu irei revelar a grande novidade que te espera. Antes de iniciar a pintura, eu quero deixar um recado bem importante. Essa aula ficará disponível para todos aqui no canal do YouTube por um tempo limitado. Vocês poderão rever essa aula durante apenas 7 dias. Após isso, somente quem estiver dentro da lista VIP poderá rever a aula e ter acesso aos conteúdos extras que eu vou soltando eventualmente por lá. Então bora começar? A referência que iremos pintar serão essas peras, que é uma imagem simples de fácil interpretação. Vai servir de demonstração para a abordagem que iremos trabalhar em nossa pintura em aquarela. Abordagem que se aplica também em retratos. Vamos começar com um exercício de observação. Podemos ver um forte contraste de luz e sombra. A luz principal apresenta ser uma luz natural que vem do lado direito, com alguns pontos de brilho. E podemos observar que onde há sombras, também existem alguns pontos de luz refletida. Outro ponto super importante de se notar é que a pera deitada está com um leve desfoque, dando mais profundidade para a imagem. E outra observação que poucos levam em consideração são as cores. Nessa referência sabemos que a pera é amarela, com algumas manchas alaranjadas e amarronzadas, porém essas cores são mais acesas e visíveis nas áreas mais iluminadas da figura. E onde há sombras estão com uma tonalidade mais fria e neutra, levemente puxado para um tom verde. Então, depois de analisar esses pontos importantes, vamos começar a traçar o esboço. Tente deixar a mão bem relaxada para fazer os traços mais leve e solto. Evite deixar o braço totalmente apoiado para ter mais movimentos no desenho. Então vamos fazer um círculo mais para a esquerda da folha, para deixar o espaço para outra pera. Pode fazer os movimentos fantasmas para conseguir fazer com mais precisão o traço. Bem de leve. E um pouco mais acima vamos fazer um círculo menor. Pode invadir o círculo maior, não tem problema. Esses dois círculos já vai representar o tamanho do corpo da pera. Em seguida, traçar as linhas do caule, acompanhando o formato dele como a gente observa na referência. Linhas retas mesmo, só para simplificar a posição que ele está, seguindo a referência. Percebe que conseguimos simplificar a estrutura da fruta facilmente? Agora, vamos começar a dar mais forma para a silhueta da pera, respeitando a sua anatomia que não é proporcional e nem totalmente perfeita. Pode perceber que nessa referência, um lado da curva está mais alto que o outro, e o seu contorno também não é totalmente arredondado. Aplicando essas características, o esboço vai passar um aspecto mais natural e um pouco mais realista. Então essa curva aqui ela vai ficar um pouquinho mais alta, pode fazer linhas simples, e a outra curva ela vai ficar um pouquinho mais para baixo. Não se preocupe em fazer idêntico à referência, né? É só uma representação.
pode fazer as imperfeições dela, ela não é uma linha retinha e nem totalmente arredondada. Aqui onde o caule fica também tem uma profundidade. E esses relevos na base da pera também, para dar mais volume. Antes de prosseguir com essa pera aqui, vamos esboçar a segunda pera. O caule dela está virado mais ou menos para essa direção, para a nossa direita. Então vamos fazer um círculo maior, assim como fizemos na primeira. E um círculo menor um pouco mais abaixo desse círculo maior, para representar que ela está deitada. Agora, dando o formato da silhueta dessa pera, com as imperfeições que mencionei. Lembrando de deixar ela para trás da primeira pera que esboçamos, para trazer esse aspecto de perspectiva, do que está na frente e do que está atrás. E em seguida, o próximo passo é aplicar luz e sombra. Então, para dar mais tridimensionalidade e volume para o esboço, e também nos servir de guia no momento de pintar. Lembrando de preservar os pontos de brilho, a luz refletida e manter suavidade na escala tonal, que é a transição do escuro para o claro ou vice-versa. Lembrando também que é um esboço para aquarela, não precisamos fazer um desenho totalmente detalhado, é só algo para servir de guia mesmo. Não precisa forçar muito o lápis para fazer as sombras, porque senão depois vai ficar muito evidente na pintura e também difícil de remover esse grafite. Com o lápis deitado fica mais fácil de preencher as sombras. E apontado com bastante mina do grafite aparecendo também ajuda bastante. Um detalhe importante é que no desenho é legal que nunca crie traços completos. Tente simplificar e não faça traços completamente fechados. Na pintura eu digo a mesma coisa, porque dessa maneira não polui a arte, deixando espaços mais suaves para deixar um aspecto de áreas mais iluminadas, mesmo que sejam linhas. E para finalizar o esboço, vamos sombrear as sombras projetadas, que é a sombra que a pera faz conforme a luz atinge ela e fica localizada bem na base da figura. Em seguida, vamos iniciar a pintura. Pode dar uma suavizada no esboço. Vou usar um pincel redondo, acredito que esses dois. Se for necessário, eu vou usar este menor. Para esse tamanho de pintura, qualquer um desses dois tamanhos já serve, porque ele tem uma pontinha que também dá para fazer alguns detalhes menores. Mas eu vou deixar esse outro aqui caso eu prefira esse pincel aqui. E a abordagem que iremos utilizar na pintura, na primeira pera, é a de envidraçamento. Vamos construir camadas aos poucos e aplicar a técnica que eu chamo de misturas no papel, onde iremos trabalhar sobreposições de cores para conseguir uma pintura mais vibrante e também construir luz e sombra a partir dessa sobreposição. Levando em consideração nossa referência, apresenta uma luz fresca, não tão amarelada nem tão quente,
E a apresentação das cores vai depender muito da luz e sombra, né, do ambiente e da iluminação. Mas na pintura também podemos representar diferentes temperaturas. Quando vamos pintar, temos essa liberdade de escolher a sensação que a pintura irá transmitir, como nesses testes aqui que eu vou mostrar. Como nesses testes aqui. Pode ver que existe uma variedade de maneiras de criar temperaturas na pintura, né? Uma temperatura vibrante com uma luz mais quente e uma sombra mais fria, ou uma luz mais fria com uma sombra mais quente, que vai depender muito do ambiente e dessa iluminação, para obter essa temperatura aqui. Aqui é uma representação de uma iluminação e uma sombra mais quente. E aqui é o inverso, né? Que é uma abordagem com um elemento mais frio. Essas são algumas das formas de interpretar uma referência, porém não vamos avançar sobre esse assunto agora nessa aula. Vamos seguir a pintura sendo mais fiel à referência mesmo. Vou pegar esse pincel aqui mesmo. Então, pegando um tom de azul, pode ser azul ou ciano, e para não deixar a temperatura da pintura com uma tonalidade muito fechada, tente usar um azul mais claro. O pigmento não precisa estar muito concentrado também, eu vou criar bastante porque a gente vai usar bastante essa cor aqui. Com essa cor vamos aplicar nas áreas mais sombreadas dessa primeira pera. Preservando um pouco mais esses pontos de luz refletida, até na sombra projetada também pode aplicar. Deixa eu pegar o pano aqui. Pode deixar uma camada bem fina nesses pontos de luz refletida, porque depois vamos intensificar as áreas mais escuras. E esses pontos de luz refletida não é totalmente branco também. Fazer a sombra projetada, suavizando com água limpa, porque não é algo totalmente contornado. É um pouquinho mais desfocado na imagem. E a gente pode criar um efeito legal tendo essa observação. Pode depositar o pigmento onde você quer que fique mais evidente essa tonalidade. As sombras também que estão mais presentes. Feito isso, agora com um tom de roxo, vamos pegar um magenta com um tom de roxo um pouco mais quente, usar mais magenta na diluição. Pode deixar alguma variação aqui também, caso queira acrescentar. Para fazer essa mistura, você pode estar usando também um azul com vermelho, se você não tiver o ciano e o magenta. É só deixar esse roxo mais avermelhado do que azulado. E agora vamos intensificar com essa cor áreas mais escuras da pintura e dando um pouquinho mais de cor também.
suavizando com água limpa e limpando o pincel no pano, na toalhinha. Vamos pegar e aqui você pode ir preservando bem essa luz refletida, porque já passamos um tom base ali nela. Na sombra também. Pode depositar pigmento também, caso queira deixar mais forte o pigmento. Só com esse trabalho inicial a gente já começa a dar mais volume para a pintura. É como se fosse uma pintura monocromática de início, determinando as sombras, para depois começar a dar mais vida e cor para a pintura. Para fazer a mesma coisa que fizemos aqui, nessa daqui, a gente vai lembrando, né, que a segunda pera ela está um pouco mais desfocada na referência, e é legal que a gente trabalhe isso para ver as diferentes formas de abordagem. Então, vamos trabalhar essa segunda pera depois de terminar essa daqui, para não ficar confuso as abordagens, né? Porque na verdade a gente vai fazer uma mistura numa única pintura, fazer dois tipos de abordagens para criar efeitos diferentes e dar profundidade na pintura. Agora vamos pegar um tom de amarelo. Pode ser um amarelo mais quente em algumas áreas, que isso é bem legal. Diversificar ali a temperatura de uma única cor que você está trabalhando. Por exemplo, o amarelo, existe o amarelo mais esse amarelo mais claro e mais neon, e existe esse amarelo mais fechado e mais quente. Então você pode diversificar isso na pintura também, que fica um contraste legal entre as cores. Esse amarelo mais claro, a gente pode deixar para essa área mais iluminada. E esse mais quente, pode ir misturando com magenta também, para deixar ele um pouquinho mais quente. E aqui eu quero preservar esse brilho que tem mais intenso aqui. E a gente vai sobrepor as cores que a gente trabalhou antes também. Não precisa fazer todo o preenchimento. Aplique em algumas áreas, vai observando a referência. Fazer uma base aqui nessa mancha mais avermelhada da pera. Eu tô pegando um tom mais alaranjado aqui também, mas você pode misturar o amarelo com magenta ou o amarelo com vermelho. Criar um tom mais quente para fazer essa parte dessa mancha mais avermelhada da pera. Tente abrir o pincel, também explorar o pincel para criar alguma textura, né? Ó, enquanto o pigmento está secando. Peguei o amarelo um pouquinho mais concentrado.
E agora eu vou preservar um pouquinho mais dessa luz refletida aqui. Então eu limpo o pincel, lavo o pincel. Se achar necessidade de reforçar já algumas sombras, pode acrescentar um pouquinho mais de roxo, desse roxo que a gente criou. E conforme a gente vai adicionando mais camadas, mais concentrado, a gente vai deixando o pigmento para começar a dar mais contraste. Essa parte aqui do meio também. Como eu falei, não precisa criar preenchimento em todas as áreas, que fica bem mais interessante. E agora, repetindo aquele processo, né, do pincel, quero trazer um pouquinho de textura, algumas manchinhas aqui. Eu tô sentindo que a luz e sombra ela tá um pouquinho fraca nessa, porque aqui lá na referência tá um contraste um pouco mais alto, mais forte. Eu vou pegar este pincel agora, que é, eu estava com o número 10 e agora eu vou usar o número 4. Então, sentindo um pouquinho mais de necessidade de amarelo aqui nessa área, que tem uma curva aqui, eu quero deixar, tem um brilho, né? Seguindo mais um pouco de textura. Aqui com o próprio amarelo a gente pode, e observe que as manchas, as pinceladas também respeitam o formato, né, da pera, que é bem importante.
Só de misturar o magenta com o amarelo, já tem um amarelo um pouquinho mais quente. E sobrepondo essas tonalidades de azul e roxo, conseguimos áreas mais neutras e escuras. Voltei com um tom de azul, que é um ciano, com um pouquinho de verde, para deixar um pouco mais vibrante a pintura. Eu amo essa combinação de frio com quente. A gente vai acrescentar ela também ali na sombra projetada. Não precisa ser completa, só mais próximo da pera. O caule, a gente pode criar um pouco mais de textura. Pode pegar um magenta com um amarelo e fazer a primeira camada, onde vai ter essa cor mais iluminada. Que desse lado aqui, o caule, ele tá bem concentrado, ele é mais claro e tem essa iluminação aqui. E do outro lado, você pode escurecer um pouco com esse tom de azul, esse tom de roxo mais azulado aqui. Pode pegar, misturar o amarelo, o magenta. Não pode esquecer o magenta, porque senão vai ficar verde, né? Muito azul. Fechou. Chegamos mais próximo de um marrom. E eu não contornei o caule totalmente. Com essa misturinha que acabamos de fazer, dá um pouco mais de ênfase nesse lado aqui, com o roxo ou esse marronzinho que a gente criou. Bem, quase puro mesmo. Aí só com um pincel limpo eu vou dar uma espalhada, uma suavizada. Ele tem que estar seco, porque senão esse pigmento ele vai se diluir. Não precisa suavizar totalmente. Mais de vermelho aqui. E um pouquinho de azul também, porque para dar mais profundidade aqui, a gente vai alternando as mesmas cores iniciais, conforme a necessidade. Agora vamos trabalhar a segunda pera, que está com um efeito mais desfocado. E para fazer esse efeito na aquarela, a gente precisa umedecer o papel antes e trabalhar a escala tonal enquanto ele está úmido. Então, basicamente fazer o que a gente fez aqui, só que com o papel úmido, para dar esse efeito. Mesmo que esteja usando um papel de celulose, tá? E crio o limite aqui, ó, com a água
para que a tinta não invada a outra pera, que é o pigmento vai respeitar o limite da água ali. Então vamos pegar o ciano, pode acrescentar um pouquinho do verde também para deixar essa sombra mais brilhante. A gente vai fazer todo esse trabalho, suavizar a borda, porque como é um efeito de desfocado, então não pode ter borda dura. Com água limpa eu vou... O papel está secando, então eu vou umedecer novamente. Passar o tom de amarelo. Preservando as áreas mais claras aqui. Podemos aplicar o roxo também, para intensificar. Como eu apliquei água limpa, a água empurrou o pigmento. Mas não tem importância, a gente retorna o pigmento aqui novamente. Você pode agora, com mais agilidade, ir acrescentando as duas cores que trabalhamos inicialmente. Essa parte da pera, na referência, ela está mais nítida. Esse efeito aqui, ele vai ficar mais evidente, esse desfoque, se a gente fizer o fundo. Mas já pode perceber que a construção fica totalmente diferente uma da outra. Aqui a tinta ela tem mais liberdade e o que não tá deixando ver tanto esse trabalho de desfoque aqui é o traço do esboço que tá aparecendo ali por conta que a aquarela ela é transparente, né? Então mas essa prática com essa abordagem aqui tem que ter um pouquinho mais de agilidade com a aquarela. Então, não se preocupe em fazer isso perfeito agora. Pode fazer algumas manchinhas de respingos. Esse contorno aqui, ele ficou muito
forte aqui, a gente pode suavizar com água limpa. Que já vai dar uma melhorada nesse aspecto de recorte. Não totalmente molhado, o pincel não totalmente molhado, porque senão senão a água vai empurrar o pigmento porque a aquarela também tem esse efeito. Para não ficar muito cansativo, a gente vai fazer essa demonstração assim, sem criar o fundo. E agora vamos fazer aquela misturinha de roxo mais azulado. Se quiser acrescentar um azul mais escuro também, eu vou usar esse azul aqui para fazer a sombra. Essa sombra que tem aqui. Então vamos usar um pouco de amarelo nessa mistura. Magenta e um pouco de azul. Se quiser acrescentar um marrom aí para te ajudar também. Um azul marinho bem escuro, para deixar mais concentrado esse pigmento. A gente vai usar a concentração. Esqueci de fazer a parte mais clara. E agora, voltar para aquela misturinha de roxo azulado para intensificar algumas sombras. Você pode deixar a sombra projetada um pouco fluida, não precisa ser algo extremamente certinho. Agora a gente vai fazer essa separação aqui novamente, misturando um pouco das duas abordagens, né? Porque agora está mais seco a camada dessa pera aqui, para reforçar algumas sombras. E aqui na parte da frente, na referência, ela está mais nítida também, então não tem importância. Agora, para dar mais cor, eu vou intensificar mais algumas. Só que agora o pigmento ele precisa, para dar mais textura, o pigmento ele precisa estar mais concentrado. E variando os tons também, essa mesma tonalidade a gente consegue ir variando também. Fazendo ela mais escura, mais avermelhada. Agora eu vou fazer uma misturinha aqui para algumas manchinhas. E quanto mais camadas vai fazendo, quanto mais detalhes vai acrescentando, mesmo sendo a aquarela, mesmo sendo a técnica da aquarela, é possível criar uma pintura realista, tá? É possível uma pintura mais fluida, é possível uma pintura mais realista. Isso tudo vai depender do efeito e do resultado que você deseja.
pode perceber que no retrato eu também utilizo as mesmas cores na construção de camadas. A mesma abordagem em relação às cores e a abordagem das técnicas da aquarela também é possível criar no retrato ou a mistura delas. Agora vamos conversar. Essa foi uma pequena amostra do que você pode criar com aquarela. Fazer desde pinturas mais realistas, pinturas mais fluidas, pinturas vibrantes com mais personalidade. Existem muitas possibilidades de conseguir interpretar uma pintura e diversas maneiras de conseguir se expressar através da aquarela. Todas essas técnicas que eu passei nessa aula também se aplicam em pinturas de retratos, paisagens, o que você quiser pintar com aquarela, desde que saiba o que está fazendo, onde consiga criar um processo de maneira intencional. E mesmo que haja imprevistos, você encare como uma escolha de aceitar o ocorrido e contar uma história através da sua arte, ou escolher buscar soluções para tentar melhorar aquilo que deseja também. Se não passar a entender como abordar e tratar a técnica da aquarela, dificilmente vai conseguir alcançar o resultado desejado. Então, se você quer se tornar um super aquarelista e criar pinturas impossíveis de serem ignoradas, a minha novidade é que eu tracei um caminho totalmente estruturado para que você possa seguir gradativamente e ir aplicando dos conceitos mais simples até conceitos mais avançados nas suas pinturas em aquarelas. Você terá muitas descobertas, eu irei te guiar desde a introdução na aquarela, materiais, buscas por referências, criações de pinturas mais autênticas, esboços livres, pinturas desde as mais simples até pinturas mais complexas na aquarela e aprofundamentos em retratos humanos. Além dos materiais complementares, desafios artísticos, aulas extras gravadas e ao vivo, os bônus também, que é uma aula de como vender pinturas personalizadas, uma aula de como criar suas próprias referências, um e-book de guia de desenho, aula de preservação das pinturas. Tudo isso para reforçar ainda mais a sua jornada com a aquarela. E eu registrei essa jornada com o nome de Aquarelarte, que significa a arte de aquarelar. Alguns desses conhecimentos são vendidos separadamente por um valor até superior do que eu irei te apresentar aqui. A maioria do que eu te apresentei aqui você não vai conseguir encontrar por aí, principalmente aqui dentro do Brasil. O que eu descobri me faz evoluir cada vez mais a cada pintura que eu faço, e esse é o significado de evolução, estar sempre evoluindo. Não existe milagre e nem o processo é fácil. Eu irei te guiar, mostrar cada passo a ser dado, mas cada jornada é única. Mas se você se comprometer a alcançar os resultados tão desejados em suas pinturas em aquarelas e entender que o processo é uma constante evolução, eu te garanto que o curso Aquarelarte vai transformar completamente a sua jornada com aquarela. Não ficar anos da sua vida para aprender o que eu acabei de mencionar aqui, mas sim evoluindo a cada vez mais a partir do método. Então, quanto você precisaria investir para ter acesso a todo esse ouro reunido em um só lugar? Toda a parte de introdução à aquarela que eu mostro já valeria mais do que R$300, juntando o módulo sobre desenho e os 2 últimos módulos, com várias aulas criando diversas pinturas em aquarelas, mais o aprofundamento de retratos humanos. E todos os bônus que mencionei, a Aquarelarte poderia estar custando muito mais do que R$1.000. Porém, os meus primeiros alunos vão receber uma condição especial. Ao invés de você pagar mais de R$1.000, você poderá ter acesso ao Aquarelarte por apenas 12 vezes de R$ 39,62 ou R$ 397 à vista. Além do benefício de ter 2 anos de acesso ao curso e 7 dias de garantia. Caso você não se identifique com as aulas, eu devolvo seu dinheiro de volta. Lembrando também que este valor não está acima do valor de um kit de materiais intermediários para que consiga já pegar suas primeiras encomendas, e com suas 2 primeiras encomendas, esse valor de 397 já irá se retornar para você. Na primeira turma, as aulas irão ser liberadas aos poucos, mas entrando hoje já terá 2 módulos disponíveis. Se ficou com dúvidas, pode estar deixando aqui nos comentários que eu irei te responder todas.
É só perguntar. A Aquarelarte vai estar em uma constante evolução, assim como você, então não perca a oportunidade de ter acesso a essa jornada por um valor mais acessível. Então clique no link aqui abaixo para poder se inscrever e venha fazer parte, porque a saga Super Aquarelista começou. Um super beijo e nos vemos lá!